Menos 3i, vamos lá. Pessoal, falamos um pouquinho da álgebra vetorial com relação ao vetor unitário, a magnitude do vetor, e agora nós vamos estudar algumas propriedades dos vetores. Então, pessoal, assim como os escalares, né, os valores escalares, os vetores apresentam propriedades ligadas, aqui ligadas à soma e à multiplicação, ou ao produto, né? Ok? Então, vamos considerar dois vetores A e B, certo? De uma mesma função vetorial, ok? E a soma desses vetores resulta em um terceiro vetor, que denominamos de vetor C, certo? Então, a soma de dois vetores me originará um terceiro vetor, certo? Ok? Então, em coordenadas cartesianas, temos o seguinte. O meu vetor A, certo? Ok? E o meu vetor B, vamos dizer que esses dois vetores são representados em R3, né, no espaço, me dará como resultado um vetor C, ok? Também no espaço, tá bom? Então, pessoal, expandindo os vetores A e B em suas componentes cartesianas, ou seja, em vetores unitários, de modo que a equação 5, o vetor C, do mesmo modo que a equação 5, né? O vetor C pode ser representado pelo seguinte, ó. Meu vetor C, aí eu tenho aqui a expansão do meu vetor A, ó, x chapéu AX, mais y chapéu AY, mais z chapéu AZ, tá? Mais x chapéu BX, y chapéu BY e z chapéu BZ, ok, pessoal? Então, isso aqui é a representação vetorial do meu vetor A em vetores unitários e do meu vetor B também com relação aos vetores unitários e as suas componentes em cada um dos eixos coordenados, tá? Então, o meu vetor C será o quê? A soma dos semelhantes, certo? Quando eu falo em semelhantes, eu falo em eixos semelhantes. Então, x chapéu do A e do B vão se somar, no caso, o que vai se somar seria as magnitudes das componentes, né? Então, vai ficar x chapéu AX mais BX, mais y chapéu AY mais BY, mais z chapéu AZ mais BZ. Ok, pessoal? Então, o vetor C seria basicamente a soma das magnitudes das componentes no caso dos vetores A e B, né? E direcionadas a cada um dos eixos coordenados, x, y e z, ok? É só a questão da soma desses vetores, a organização da soma desses vetores é a equação 15, tá? Pessoal, desse modo, os resultados 14 e 15 podem ser representados graficamente utilizando a translação das projeções de cada um dos vetores A e B e utilizando a regra do paralelogramo. Quando eu falo em translação, pessoal, eu falo de mover as projeções para que a gente possa conseguir somar os vetores. Eu vou explicar aqui com as figuras, tá? Então, eu tenho aqui o meu vetor A, certo? E as suas componentes, ó, AX, AY e AZ nesse sentido. Então, aqui o meu vetor B, ó, eu tenho a direção BX, né? A componente BX, BY aqui, e o BZ está nesse sentido aqui, ó. BZ e aqui BY, tá? BY e BZ, tá bom? Então, como que eu vou representar a soma desses vetores, certo? No espaço. Então, eu tenho aqui o vetor A. Então, vamos seguir a ordem A mais B, né? Então, eu vou pegar primeiro o vetor A, ok? E translatar o vetor B para o final do meu vetor A, certo? Então, eu tenho aqui o vetor A, peguei aqui o meu vetor B, ó, e botei para cá, tá? Então, o meu vetor B agora está aqui, ó, ok? E aí, pessoal, quando eu faço a projeção do meu vetor B aqui, ó, a projeção seria essa, tá? E a projeção do vetor A seria essa. A figura que me representa aqui a soma dos vetores é um paralelogramo, certo?
Por isso que nós chamamos que a soma de dois vetores é graficamente representada por um paralelogramo ou pela regra do paralelogramo, certo? E A mais B, ó, é igual a um vetor C, ok? E em termos de componentes, ó, fiz também as translações das componentes. Trouxe o meu BX para cá, ó, BX veio para cá, iniciando no final da componente AX, o BY veio para cá, para cima, iniciando no final do meu vetor ou da minha componente AX, e o meu BZ trouxe ele para cá, ó, cadê? Tá aqui. Trouxe ele mais para cá, sendo o início dele no final da minha componente AZ. E aí, pessoal, eu vejo aqui nesse gráfico aqui que cada uma das componentes estão na mesma direção, certo? E sentido. Nesse caso, estão na mesma direção e sentido, ok? Então, a soma de dois vetores, certo? Pode ser dada pela regra do paralelogramo, certo? E também pela soma algébrica das magnitudes das componentes desses vetores, certo? Ok? Associado a cada um o seu vetor unitário. O x, ax mais bx, y, ay mais by e o z, az mais bz. Tranquilo? Beleza? Como a gente viu no slide anterior. Mas o que eu queria que vocês entendessem era essa figura aqui, que representa a soma de dois vetores, que seria um paralelogramo. Tá bom? Pessoal, a soma e a subtração de vetores seguem, basicamente, eu botei seguem de novo aqui, seguem basicamente a mesma regra, que seria a regra do paralelogramo. Qual seria a diferença com relação à subtração? Nós vamos ver a seguir. O vetor com sinal negativo, pessoal, apresenta o sentido inverso a um vetor num determinado sentido preferencial, de referência, ok? Como assim, ó? Vamos imaginar que o vetor A está nessa direção em sentido e o vetor B nessa direção em sentido. Se eu quero representar a subtração A menos B, é a mesma coisa que eu fazer o seguinte, A mais menos B, certo? Em relação aos vetores. Então, vamos conservar o A nessa direção em sentido e o B, vamos conservar a direção do vetor B, mas com um sentido oposto a esse vetor aqui, certo? Aqui eu tenho a representação do paralelogramo, essa minha operação aqui seria o vetor A mais o vetor B igual ao vetor C, certo? E aqui eu também tenho a operação A mais menos B, certo? No qual, aqui eu vou fazer a figura do paralelogramo com o vetor B invertido. Ó. Mesmo invertendo o sentido do vetor B, eu consigo ter a figura do paralelogramo. E aí eu consigo ter a soma desses dois vetores, certo? Então, a soma entre dois vetores sempre vai seguir essa regra que é a regra do paralelogramo. O que diferencia da soma e da subtração? É o sentido que os vetores estão orientados, certo? E as suas projeções também, ok? As projeções do vetor A, por exemplo, tá paralelo ao vetor A aqui, na mesma direção, e também a projeção do vetor B paralelo e na mesma direção do vetor menos B, ok? Tranquilo? Então, essa é a diferença. Um vetor negativo é representado por um vetor com o sentido oposto a um vetor num determinado sentido preferencial, ok? Pessoal, a soma de dois, no caso de mais de dois vetores, pode ser visto como processos múltiplos de múltiplos passos, né? A depender da quantidade de vetores em questão. Então, o que eu quero falar com múltiplos passos? Considerando agora, ó, três vetores A, B e C, e nós desejamos somar esses vetores A, B e C, certo? A soma entre eles vai dar o seguinte, ó. O vetor A mais o vetor B mais o vetor C será o quê? Primeiro, eu preciso fazer a regra do paralelogramo com o vetor A e B, né? Eu vou ter aqui um primeiro paralelogramo, vamos dizer que o vetor A é assim, o vetor B é assim, e eu vou ter aqui um paralelogramo, isso daqui vai me dar um vetor D, certo? Que está representado aqui, ok? Beleza?
esse vetor D, ele será somado com o vetor C. E aí eu vou ter um outro paralelogramo associado. Aqui, ficou meio feio agora. E aqui eu tenho o vetor E, por exemplo. Aqui eu tenho o vetor D e aqui eu tenho o vetor C. Certo? Ok? Um outro paralelogramo. Ou seja, somar vários vetores em sequência é fazer vários paralelogramos em sequência e conseguir determinar a resultante desses paralelogramos, certo? À medida que o número de vetores vão aumentando, ok? Tranquilo? Beleza? Então, eu tenho aqui o primeiro paralelogramo de A e B e o segundo paralelogramo da resultante da soma de A mais B com o vetor C, ok? Beleza? Então, pessoal, o mesmo ocorre quando temos a subtração dos vetores. Como eu falei, para subtrair vetores, basta eu determinar um sentido inverso a um determinado vetor com um sentido preferencial positivo, tá? Pessoal, a soma e a subtração de vetores são procedimentos matemáticos associativos e comutativos. E o que são essas propriedades associativas e comutativas? Nós vamos falar com relação aos vetores, certo? Então, a propriedade comutativa seria essa daqui, ó. O vetor A somado com o vetor B será igual ao vetor B somado com o vetor A. Então, o paralelogramo formado pela soma do vetor A com o vetor B é igual ao paralelogramo formado pela soma do vetor B com o vetor A. A ordem dos fatores da soma, no caso das parcelas da soma, a ordem dos vetores na soma não vai alterar o resultado final do vetor resultante, certo? O paralelogramo formado é o mesmo, tá bom? E eu tenho a propriedade associativa. Então, vamos imaginar a soma de três vetores, tá? No qual eu quero determinar qual é o vetor resultante. Eu começo somando os vetores A e B primeiro e o resultado da soma dos vetores A mais B será somado com o vetor C e eu vou ter um resultado, certo? Isso é igual a eu somar A, ou no caso B, mais C, e depois somar com A. Se eu fizer também A com C e somar com B, também eu vou obter o mesmo vetor resultante, ok? Ou seja, a mudança dos fatores, no caso, a mudança da ordem dos paralelogramos, no final, vai sempre dar o mesmo vetor resultante, ok? Então, eu tenho aqui, ó, a propriedade comutativa, representada aqui graficamente, ó. A mais B sempre será C. B mais A também será igual a C, certo? O vetor resultante sempre será o mesmo, ok? Pessoal, um vetor pode ser multiplicado por um escalar modificando a magnitude do vetor, certo? No caso, não tem esse O aqui. Eu botei aqui, eu falei modificando, mas não é. É modificando a magnitude do vetor, certo? Então, se eu tenho um vetor A e eu aplico um produto com um valor escalar, a magnitude desse vetor será modificada devido à presença desse escalar K, ok? Então, como a gente vê isso? Ó? K vezes o vetor A vai ser o quê? K vezes o vetor unitário vezes a magnitude do vetor A, não é? Pela equação lá, vetor unitário é igual ao vetor dividido pela magnitude desse vetor, tá bom? Então, colocando aqui o meu vetor unitário para fora do parêntese, e como aqui é um escalar, o produto de dois escalares vai me dar um terceiro escalar, certo? Então, eu tenho aqui o vetor unitário do meu vetor A, eu tenho aqui o escalar multiplicador, e aqui eu tenho a magnitude do meu vetor A, que também é um escalar, ok? Essa mudança no vetor, na magnitude do vetor, vai depender desse fator K aqui. Se esse fator K for maior do que 1, o vetor resultante será maior do que o vetor A original. Se for menor do que 1, no caso, entre 0 e 1, né?
ocorre um encurtamento desse vetor A, ou seja, sendo menor do que o vetor A original. Se o K for negativo, isso quer dizer o quê? Que a direção, no caso, direção não, no caso, o sentido desse vetor, ele é modificado com relação ao sentido preferencial, ele fica com o sentido inverso, ok? Beleza? Então, pessoal, aqui, ó, como eu falei, em caso de multiplicador negativo, ocorre a mudança do sentido do vetor. Então, se eu tenho um vetor Ka assim, no sentido positivo, se o K for negativo, ó, vai ficar assim, menos Ka, tá bom? Um multiplicador menor do que 1, no caso, entre 0 e 1, eu esqueci de colocar o intervalo, né? Entre 0 menor que 0, vamos dizer assim, que K, entre 0 e 1, tá bom? Ocorre o encurtamento desse vetor, beleza? Por quê? Porque esse valor aqui será um valor decimal, né? Um valor quebrado, né? Menor do que 1, ok? Ok, beleza? E aí, esse vetor aqui, ao invés de ser maior do que o vetor A, ele terá um comprimento menor do que o vetor A, certo? Então, eu tenho aqui a representação, ó. Quando eu tenho o vetor A e eu multiplico por um K positivo maior do que 1, eu tenho um alongamento do vetor. Quando eu tenho o vetor A e ele é multiplicado por um K negativo, eu posso ter um alongamento desse vetor, só que no sentido oposto ao vetor A, de origem, ok? Se esse K for entre 0 e 1, ok? Ocorre um encurtamento do vetor. Vamos dizer que isso aqui seja o vetor A e vamos dizer que o K seja entre 0 e 1. Ocorre isso aqui, ó, o encurtamento do vetor. O vetor KA será desse tamanho aqui, menor do que o vetor A original. Ok? Pessoal, assim como a soma, o produto de vetores com um valor escalar, podem ser estudados procedimentos, algumas propriedades, né? Comutativas, associativas e distributivas, ok? Então, qual seria a propriedade comutativa para esse tipo de situação? O escalar K multiplicado pelo vetor AXY, Z, é igual ao vetor AXYZ multiplicado pelo vetor K, ok? Então, a ordem dos fatores não altera o produto do escalar com o vetor. Sempre eu vou ter o mesmo vetor a partir da multiplicação desse vetor com o escalar K, ok? Propriedade comutativa. Vamos imaginar um segundo multiplicador aqui. Eu tenho um multiplicador K e um multiplicador P. E esse P está multiplicando o vetor A, certo? Isso é igual ao quê? Ao vetor A multiplicado pelo produto dos multiplicadores escalares, K e P. Ok? Tranquilo? Então, a magnitude do vetor será igual para as duas situações. K vezes P vezes AXYZ é igual a AXYZ vezes o produto de K com P, tá? Propriedade distributiva. O que seria essa propriedade distributiva, pessoal? É a propriedade distributiva que a gente conhece, ó. Um multiplicador K multiplicando uma soma de dois vetores. Será o quê? Esse multiplicador vezes o vetor A, mais esse multiplicador vezes o vetor B. A propriedade distributiva. Aqui, vezes esse, igual mais esse vezes esse. Tá? Beleza? Ok? E a gente vê isso quando a gente estuda essas propriedades comutativa, associativa, né? No caso aqui não é comutativa, é propriedade associativa, eu escrevi errado. Também para conjuntos numéricos, certo? Isso também ocorre em conjuntos numéricos, tá bom? Pessoal, além da soma entre dois vetores, eu posso ter também a ocorrência de produtos entre esses vetores, ou seja, a multiplicação entre dois vetores, tá? Ok? E como que se procede essas multiplicações? Além do produto de um vetor com o escalar, pessoal, eu posso ter aqui a multiplicação ou a operação do produto entre dois vetores, como eu falei, certo? Que é o produto escalar, ou que a gente chama de produto interno, ou o produto vetorial, certo? Que eu acho que também é chamado de produto externo, tá bom? Ok? O produto escalar
me dará como resultado um número ou um escalar. E o produto vetorial me dará um vetor como resultado. Ok? Nós vamos ver como isso ocorre, tá bom? Então, aqui, ó, só exemplificando, ó, o produto escalar ou o produto interno entre dois vetores, ou mais, né, mais de dois vetores, apresentará um escalar como resultado, ok? Beleza? Ou seja, um número. E o produto vetorial entre dois ou mais vetores apresentará um terceiro vetor como resultado. Aí a gente vai ver qual é a característica desse terceiro vetor, ok? Então, vamos começar pelo produto escalar. Pessoal, considerando novamente dois vetores A e B, o produto escalar entre esses vetores é matematicamente definido como o produto das magnitudes, aqui faltou um S, de cada vetor e o cosseno do menor ângulo entre eles. Tá bom? Ok? Então, a gente pode calcular o produto escalar por isso aqui. Então, vamos imaginar um vetor A aqui e um vetor B aqui. Vamos chamar aqui de vetor B, aqui o vetor A. E aqui entre eles eu tenho um ângulo φ. Tranquilo? O meu produto escalar será o quê? A magnitude do meu vetor A, ou módulo do meu vetor A, vezes o módulo do meu vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre os vetores A e B, certo? O ângulo formado entre os vetores A e B, ok? Beleza? Como aqui eu tenho um produto de escalares, no final esse aqui vai me dar um valor numérico ou um escalar. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, para ângulos entre 0 e 90, o produto escalar terá um valor positivo, né? Já que o cosseno de θ, no caso o cosseno do ângulo, né? Cosseno de φ, se φ for entre 0 e 90, os valores de cosseno serão positivos, né? É só a gente lembrar do ciclo trigonométrico lá. Eu tenho aqui o eixo dos cossenos, o eixo dos senos. Se eu tenho aqui de 0 a 90, o cosseno terá valor o quê? Positivo. Se o ângulo entre os vetores for entre 90 e 180, aqui, ó, daqui para cá, nesse quadrante aqui, os valores de cosseno serão o quê? Negativos. Ok? Beleza? Isso só a gente analisando um semiciclo é o suficiente para determinar o valor do meu produto escalar. Você, beleza? Tranquilo? Então, só continuando aqui, ó. Se o ângulo for entre 90 e 180, o meu produto escalar será um valor escalar negativo, tá bom? Pessoal, o produto escalar, ele é comutativo e distributivo, de modo que as propriedades se aplicam assim, ó. Só um detalhe, quando a gente coloca esse pontinho aqui, quer dizer que é a representação de um produto escalar, tá? Entre dois vetores. Então, A produto escalar com o vetor B é a mesma coisa que B produto escalar com o vetor A, ok? Se a gente desenvolver aqui com aquela equação geral, a gente vai ter o quê? Que A módulo A com módulo B vezes o cosseno de φAB é a mesma coisa que o módulo de B vezes o módulo de A vezes o cosseno de BA. Tá bom? Ok? Beleza? Isso daqui, ó, a multiplicação, ou no caso, a ordem dos fatores não altera o resultado final, não altera o produto final. Ok? Então, propriedade distributiva. Eu tenho três vetores, o vetor A, B e C, e a propriedade distributiva vai ser o quê? O vetor A faz o produto escalar com o vetor B, e o vetor A faz o produto escalar com o vetor C, certo? Então, A escalar B, no caso, A produto escalar B mais C vai ser igual a escalar B mais A escalar C. Então, esse aqui é a propriedade distributiva do produto escalar. Então, pessoal, em coordenadas cartesianas, o produto escalar entre dois vetores será o seguinte, ó. Então, se eu expandir essa operação do produto escalar em termos de vetores unitários e das suas respectivas componentes, eu vou ter o quê?
que o meu vetor A vai ser x chapéu AX, né? Onde é que é a magnitude do meu vetor, da minha componente do meu vetor A, mais y chapéu AY, mais z chapéu AZ. Escalar com x chapéu BX, mais y chapéu BY, mais z chapéu BZ. Ok? Aí eu posso aplicar aqui a propriedade distributiva no meu produto escalar. Vou começar com x chapéu AX, multiplicando x chapéu BX, y chapéu BY, z chapéu BZ. Aí eu faço o mesmo com o y chapéu AY e faço o mesmo com o z chapéu AZ, tá bom? E aí, pessoal, esse monte de produtos escalares, utilizando a propriedade distributiva, eu vou ter o seguinte resultado. Ó. X chapéu escalar com x chapéu vezes a magnitude das componentes x do meu vetor A e B. X chapéu Y chapéu AX BY, X chapéu Z chapéu AX BZ, Y chapéu X chapéu AY BX, certo? Y chapéu escalar Y chapéu AY BY. Eu acho que eu estava falando vezes, mas é X escalar Z e Y chapéu escalar X, tá? Tá, pessoal? Beleza? Porque às vezes eu vou falando e não percebo que eu estou falando vezes, mas é escalar, produto escalar, tá? Então, continuando aqui, ó. Y chapéu escalar com Y chapéu, AY vezes BY. Y chapéu escalar com Z chapéu, AY BZ. Z chapéu vezes X chapéu, AZ BX. Z chapéu escalar, não vezes, escalar Y chapéu, AZ BY. Mais Z chapéu escalar, Z chapéu, AZ BZ. Ok? Beleza? Mas, pessoal, analisando somente esses fatores aqui, ó, os produtos escalares entre os vetores unitários, ó, de cada uma das componentes, x, y e z, ó, ok? Nós temos o seguinte, ó, que x chapéu escalar com y chapéu é igual a x chapéu z escalar z chapéu igual a y chapéu escalar com z chapéu igual a y chapéu escalar com x chapéu, z chapéu escalar com x chapéu e z chapéu escalar com y chapéu é igual a zero. Por quê? Porque, pessoal, esses vetores, ó, são defasados entre si de 90 graus, certo? Então, aqui, ó, defasados entre si 90 graus, x, y e z. Quando eu aplicar o cosseno do ângulo de 90 graus entre cada uma dessas operações de produtos escalares, eu vou ter o resultado igual a zero. Então, como o produto escalar é o quê? Seria o módulo do vetor unitário x vezes o módulo do vetor unitário y, por exemplo, aqui para x chapéu escalar y chapéu, né? Vezes o cosseno de 90, isso aqui vai dar igual a zero, né? Já que o cosseno de 90 é sempre zero, ok? E quando eu tenho produto escalar de componentes iguais, x chapéu escalar x chapéu, y chapéu escalar y chapéu e z chapéu escalar z chapéu é igual a 1, certo? Por quê? Porque aqui eu vou ter vetores unitários em paralelo, ou vetores unitários paralelos. E aí, a diferença angular aqui é igual a zero, tá bom? E aí, o cosseno de zero é igual a 1. Se eu aplicar aqui, ó, nessa equação do produto escalar, eu vou fazer aqui para x chapéu, escalar x chapéu. Então, vai ficar x, o módulo de x chapéu, vezes o módulo de x chapéu, vezes o cosseno de zero, que é igual a 1, né? Se eu estou trabalhando com vetores unitários, né? X chapéu e x chapéu, o módulo desses vetores unitários são iguais a 1. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. E o cosseno de 0 vai ser 1. Então, no final, a resposta é igual a 1. Ok? Beleza? E aí, nós substituímos essas consequências dos produtos escalares nessa equação 26. E aí, a gente vai ter o seguinte, ó, que o produto escalar entre dois vetores, em uma forma relativa às magnitudes das componentes de cada um dos vetores, certo? Será o quê?
AXBX mais AYBY mais AZBZ. Ok? Então, isso aqui é uma forma mais reduzida com relação ao produto escalar. Beleza? Tranquilo? Isso daqui não... isso aqui é igual a o módulo de A, módulo de B, vezes o cosseno entre o ângulo, o cosseno do ângulo entre os vetores A e B. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, o valor final desse produto escalar nessa forma aqui será igual a esse daqui também. Tá bom? É só uma outra forma de representar o produto escalar. Então, pessoal, o resultado encontrado em 29 representa o produto escalar, não vetorial, é escalar. Eu escrevi vetorial, acho que estava pensando no produto vetorial já. Como a soma dos produtos, certo? Das projeções dos vetores A e B. No caso, a soma de produtos das magnitudes das projeções dos vetores A e B. Em cada eixo das coordenadas cartesianas, tá bom? Como o resultado é a soma de produtos de valores escalares, já que eu estou trabalhando com magnitudes, ok? O resultado final do produto escalar será também um valor escalar, certo? Ou seja, um número ou um valor numérico, tá bom? Pessoal, acabamos de terminar a parte relativa ao produto escalar e agora nós vamos estudar o produto vetorial entre dois vetores, tá bom? Então, ainda considerando os vetores A e B, né? Eu esqueci de escrever aqui, mas seriam os vetores A e B para ter referência, tá? O produto vetorial é matematicamente definido pelo produto entre as magnitudes dos vetores, tá? E o seno do menor ângulo formado entre esses vetores, ok? Beleza, pessoal? Então, o produto vetorial ele é representado por esse xzinho aqui, ó, como operação. O produto escalar é o pontinho, né? E o produto vetorial é esse xzinho aqui. Então, A vetorial com B será o quê? A magnitude do vetor A vezes a magnitude do vetor B vezes o seno entre esses dois vetores. Ó. Então, eu tenho aqui o vetor A e o vetor B e eu tenho esse seno, no caso, esse φ aqui. Então, eu vou ter aqui que o seno será o seno de φ entre o vetor A e o vetor B, certo? E essa operação aqui, ele vai me dar como resposta um terceiro vetor, certo, pessoal? Numa determinada direção n, certo? Ok? A gente vai ver como que essa direção ela é descoberta, tá bom? Através de uma regra muito simples, que é a regra da mão direita, tá? Pessoal, um terceiro vetor, como eu falei, é o resultado dessa operação, de modo que esse terceiro vetor tem direção perpendicular aos outros dois vetores que ele originou, certo? Então, esse terceiro vetor aqui, ó, vamos dizer aqui que ele está nessa direção n, ele é perpendicular tanto a A quanto a B, certo? Beleza? A e B não necessariamente precisam ser perpendiculares, mas o terceiro vetor formado pelo produto vetorial, ele é perpendicular tanto a A quanto a B simultaneamente, ok? Beleza? Pessoal, o produto vetorial ele não é comutativo, ou seja, o sentido do produto vetorial muda com a ordem com que os vetores são ordenados, ok? Então, o A vetorial com B é igual a menos B, por exemplo, vetorial com A. Se eu fizer aqui, ó, A vetorial com B é diferente de B vetorial com A. Certo? Por quê? Porque a direção do terceiro vetor ele muda com a mudança da ordem dos vetores com relação ao produto vetorial, tá? Então, eu tenho aqui ó, a representação do produto vetorial, tem o vetor A e o vetor B, e aqui é o terceiro vetor, certo? Resultante do produto vetorial entre eles. E aí eu vou ter que esse terceiro vetor, ele é perpendicular, certo? O que eu quero dizer ele não ser comutativo? Se eu fizer A vetorial B, eu vou ter essa direção e sentido aqui, certo? Agora, se eu fizer B vetorial A, eu vou ter a direção ó, invertida. Aqui seria B vetorial A, certo? Para que eu mantenha isso aqui, eu teria que inverter o sentido do meu vetor B, né? Trazer ele para cá, ó. Assim, nesse sentido,
ok? E aí eu teria o mesmo vetor aqui quando eu fizesse menos B vetorial A. Tranquilo? Então, o procedimento do produto vetorial ele não é comutativo, tá bom? Apesar de não comutativo, pessoal, o produto vetorial ele é distributivo, tá? Então, A vetorial com a soma de dois vetores B mais C será igual ao quê? A vetorial com B mais A vetorial com C, certo? Aqui eu vou ter dois vetores e a soma de dois vetores também será um vetor. E aí aqui eu uso a regra do paralelogramo para realizar essa soma aqui, tá bom? O produto vetorial, pessoal, também não apresenta a propriedade associativa, que é aquela, no caso eu teria o quê? Que A vetorial B, vetorial C é diferente, por exemplo, de C vetorial B, vetorial A, tá? Eu poderia colocar até assim como parêntese. Isso aqui é diferente, tá? Então não tem essa propriedade associativa, ok? O produto vetorial não apresenta essa propriedade associativa. Justamente porque, como eu falei, para a propriedade comutativa, eu tenho a mudança na direção do terceiro vetor das operações do meu produto vetorial, certo? Então, pessoal, analisando o produto vetorial em coordenadas cartesianas dos vetores A e B, então expandindo esses vetores em vetores unitários, só que agora aplicando o produto vetorial e a propriedade distributiva, x a x vetorial com xbx, x a x vetorial yby, x a x vetorial zbz, certo? A primeira distributiva. Aí eu faço a mesma coisa com o y e com o z, tá, pessoal? O resultado será isso aqui, ó. X vetorial x, ax vezes bx, né? X vetorial y, no caso em vetores unitários, né? Eu vou chamar de x chapéu de novo. X chapéu vetorial y chapéu, ax by, mais x chapéu vetorial z chapéu, ax bz, mais y chapéu vetorial x chapéu, AY bx, mais y chapéu vetorial y chapéu, AY by, mais y chapéu vetorial z chapéu, AY bz, mais z chapéu vetorial x chapéu, AZ bx, z chapéu vetorial y chapéu, AZ by, mais z chapéu vetorial z chapéu, AZ bz, certo? Então essa seria a distributiva completa feita pelo vetor A em relação ao vetor B, certo? Então, pessoal, analisando os produtos vetoriais dos vetores unitários iguais, temos o seguinte resultado. X chapéu vetorial com x chapéu é igual a y chapéu vetorial com y chapéu, que é igual a z chapéu vetorial com z chapéu, que é igual a zero. Por quê, pessoal? Os vetores unitários aqui, no caso, eles são paralelos. E o seno do ângulo agora será o seno de zero. O seno de zero será igual a zero. Então, A, no caso, se eu fizer, né, x chapéu vetorial com x chapéu, no caso, não o A. Então, x chapéu vetorial com x chapéu é o quê? É o módulo de x chapéu vezes o módulo de x chapéu vezes o seno de zero, que é igual a zero. Certo? Ok? Tranquilo? Por isso que essas igualdades aqui são iguais a zero, ok? Então, pessoal, quando os vetores são de eixos diferentes, a direção do vetor unitário do produto vetorial é determinada pela regra da mão direita, certo, pessoal? A regra da mão direita é uma regra que a gente utiliza muito, principalmente para determinar a direção do campo magnético, certo? Ok? De modo que x chapéu vetorial com y chapéu aponta um vetor na direção z, certo? Aí aqui, é aquele vetorzinho n lá daquela equação geral que eu mostrei no início, certo? Y chapéu com vetorial x chapéu, inverte o sentido do vetor para menos z, ok? Y chapéu
Z chapéu, vetorial Z chapéu dá X. Y chapéu, ou Z chapéu, vetorial Y chapéu dá menos X chapéu. Z chapéu e vetorial X chapéu dá igual a Y chapéu. E X chapéu, vetorial Z chapéu dá igual a menos Y chapéu. Como que isso procede? Isso daqui, ó. Beleza, pessoal? Vamos imaginar esse ciclo. Ó. Aqui, vamos imaginar a nossa mão direita aqui, ó. Vamos imaginar na nossa palma da mão o espaço em 3 dimensões, certo? Então, vamos imaginar a primeira operação aqui. X chapéu vetorial com Y chapéu. Vamos ver que o vetor X seja aqui, ó, nessa horizontal, não sei se vocês estão vendo aqui o quadradinho, certo? E o Y seja aqui, ó, na vertical. Então, o produto vetorial, ó, seria nesse sentido aqui, ó, de X para Y. E o meu polegar aponta para a direção do meu terceiro vetor, que seria o quê? Saindo do plano no eixo Z. Se eu inverter, ó, fizer isso aqui, ó, Y com X, ó, fizer isso aqui, ó, pá, aí eu vou inverter o meu procedimento, vai ficar assim, ó. Entendeu? Ok? Tranquilo? Então, pessoal, a regra da mão direita é utilizada para isso, para a gente definir qual é a direção do terceiro vetor em um produto vetorial. Essa regra também é chamada regra do parafuso, tranquilo? Porque a gente coloca a primeira coordenada na nossa palma da mão e percorre o ângulo até a segunda coordenada. O polegar vai apontar qual é a direção do terceiro vetor, ok? Tranquilo? Aí eu coloquei aqui umas imagens, ó, que no sentido anti-horário, X chapéu vetorial com Y chapéu vai dar igual a Z chapéu. Y chapéu vetorial com Z chapéu vai dar igual a X chapéu. E Z chapéu vetorial com X chapéu vai dar igual a Y chapéu, certo? É só seguir esse ciclo aqui que a gente vai saber qual é a direção do nosso terceiro vetor com relação aos eixos coordenados. Isso no sentido anti-horário. Se o sentido for horário, os vetores unitários apontarão no sentido oposto, no sentido inverso, ou seja, menos X chapéu, menos Y chapéu e menos Z chapéu. Ok? Tranquilo? Então, pessoal, aplicando os resultados 34 a 40 na equação 33, certo? Que foi aquela distributiva bem grande, a gente tem o seguinte resultado, ó, que A vetorial B é igual a X chapéu vezes AYBZ menos AZ vezes BY, certo? Lembrando que isso aqui são as magnitudes dos vetores unitários em cada um dos eixos, tá? Mais Y chapéu vezes AZBX menos AXBZ, mais Z chapéu vezes AXBY menos AYBX, certo? Ok, pessoal? Galera, o resultado do produto vetorial pode ser também calculado pelo determinante de uma matriz 3x3. Que matriz é essa? Seria essa matriz aqui, ó. Ok? A vetorial B é igual ao determinante dessa matriz. X chapéu, Y chapéu e Z chapéu na primeira linha, certo? Da matriz. Aqui, as magnitudes dos vetores, no caso, das componentes do vetor A, né? Das componentes relativas ao vetor A. No caso aqui são as magnitudes dessas componentes, AX, AY, AZ. E na terceira linha, BX, BY, BZ, que são as magnitudes das componentes relativo ao vetor B, ok? Se eu aplicar o método do cálculo da determinante de Laplace, aqui, eu vou obter essa forma aqui, certo? Essa forma de resolver o produto vetorial, tá bom? Mas aí o procedimento para responder essa determinante, qualquer que seja escolhido por vocês, sempre apresentará no final o resultado sendo um vetor, certo? Determinado pela direção, no caso, a direção determinada pela regra da mão direita, como a gente viu no slide anterior, tá bom?